E aí pessoas, finalmente estou aqui com um novo vídeo e dessa vez vai ser um pouco diferente do normal. Eu estou tentando mudar minha metodologia de vídeos aí para deixar mais interativo, mais rápido e tudo mais. E dessa vez eu vim fazer um teste com dois processadores. Um deles é o 1230 versão 2 e o outro é o meu processador normal 3570K. Dessa vez eu vou fazer um teste tanto dentro de jogos quanto fora de jogos. E aí fica para vocês analisarem se essa metodologia está interessante, se é melhor assim do que o que eu vinha fazendo antigamente. Para quem não sabe, esse Xeon 1230 versão 2 é equivalente praticamente a um i7 3770 da plataforma iFbridge. Eu tenho um unboxing dele aqui no canal e se vocês quiserem dar uma olhada antes desse vídeo, vai ficar naquele card que fica na parte superior da tela. Bem, vamos ao que importa agora. Falar primeiramente do 1230, o Xeon 1230 versão 2. É um processador que você paga ele mais ou menos R$ 240 atualmente no AliExpress. E é um processador que parece ser um dos melhores custo-benefício da plataforma 1155. Esse processador tem um TDP máximo de 69 watts. A frequência dele chega até 3.7 GHz. E é um processador de 4 cores e 8 threads. Muito se tem falado na internet sobre os fins de processadores de 4 núcleos, de 4 threads, igual 3570, que provavelmente será o último ano deles ou algo parecido. Então essa aqui será uma opção caso as pessoas estejam certas. Além disso, através do CPU-Z você consegue ver outras informações importantes sobre o processador, como por exemplo o cache dele, tanto o L1 quanto o L2 quanto o L3. Ele, por exemplo, tem 8 MB de cache L3. Isso também é uma coisa que importa, vale em consideração, mas as pessoas acabam focando mais na quantidade de núcleos ou na frequência total do processador, mas os caches também são importantes. Já o meu processador i5 3570 é um processador com um TDP máximo de 77 watts e a frequência máxima dele é de 3.8 GHz. Lembrando que esse meu processador aqui é o K, minha placa-mãe é desbloqueada, mas por enquanto eu vou testar somente sem overclock. Eu vou testar como se fosse um simples 3570. Caso vocês tenham interesse, eu posso fazer uma revisão desse vídeo aqui com o overclock. Outra coisa diferente é que esse processador aqui só tem 4 cores e 4 threads, então ele fica 4 threads a menos do que o 1230. Isso pode fazer uma grande diferença no multitask. Já sobre o cache, ele praticamente é idêntico ao 1230, mas com 2 MB a menos de cache L3. Já as outras configurações são as mesmas. Eu estou usando aqui uma placa-mãe ASRock Z77 Extreme 3 e as memórias são duas memórias de 4 GB DDR3 1600 MHz da marca Atermeter. E as memórias estão configuradas do mesmo jeito nos dois processadores para que elas não interfiram no multitask. Bem, por falar em multitask, então vamos começar aqui com os testes. Primeiramente, no benchmark rápido do CPU-Z. Como vocês podem ver no resultado final, o Xeon E3 ganhou no multitask por praticamente 300 pontos e perdeu no single task por cerca de 10 pontos. Isso é normal porque o processador tem 0.1 GHz a menos do que o 3570, já era algo esperado. Vou agora para o segundo teste, que é um teste mais comum de se fazer em casa, que é um teste de compressão. O programa que eu vou usar é o NRA e é um programa interessante porque ele usa bastante os núcleos do processador. No canto dos vídeos vocês podem ver que eu deixei o HWinfo aberto para que assim vocês possam ver a utilização dos clocks e também a temperatura de cada um dos processadores. Lembrando que eu estou utilizando o mesmo cooler, que é o Aigo E3. E no final do teste, o Xeon E3 terminou em 1 minuto e 13 segundos a compreensão, já o i5 3570 terminou em 1 minuto e 20 segundos a compreensão. Por enquanto é uma diferença pequena, mas vamos ver nos outros programas se essa diferença continuará sendo pequena mesmo. O segundo programa que eu vou utilizar é o Media Coder, que é um programa de conversão de arquivos. Eu uso bastante ele. E o Media Coder também utiliza bastante os núcleos do processador. O processador fica praticamente com 100% do uso o tempo todo até o final da conversão. No caso aqui eu estou convertendo um arquivo com o codec X264, que é basicamente o MP4. Um arquivo pequeno de 5 minutos
e vamos ver quanto tempo demora cada um deles para fazer a conversão. E a conversão durou 302 segundos, cerca de 5 minutos. Já o i5 3570K levou cerca de 353 segundos, o que é praticamente 1 minuto a mais para converter o mesmo arquivo que o 1230. Essa sim já é uma diferença bem grande, e conforme a duração do arquivo for aumentando, a diferença também vai aumentar bastante. Bem, os dois próximos programas que eu vou utilizar são programas que YouTubers geralmente usam, mas não precisa ser um youtuber para usar isso. Você pode trabalhar também com esse tipo de software que vai utilizar tanto o Adobe Premiere quanto o Sony Vegas. Primeiramente eu vou aqui com o Adobe Premiere. Eu vou colocar para renderizar uma edição de um vídeo que eu fiz que é bem pequeno, cerca de 1 minuto, e vamos ver quanto tempo demora cada um dos processadores para fazer essa renderização. É algo bem importante. E para vocês aí que estão pensando em fazer lives ou algo desse tipo, essa parte aqui é bem importante, porque o processador mais rápido desse resultado aqui terá um melhor desempenho também na hora que você for fazer uma live. Vai travar menos, vai prejudicar menos o desempenho do seu jogo. E como era de se esperar, o 1230 ganhou de novo por cerca de 12 segundos. Ele terminou em 1 minuto e 1 e o 3570 terminou em 1 minuto e 13. Eu vou passar logo para o próximo programa, que é o Sony Vegas, que faz basicamente a mesma coisa. Eu estou renderizando nos dois programas arquivos em MP4 e o preset é um preset que eu mesmo fiz e estou usando para ambos os processadores, então não tem problema quanto a isso também. E o resultado final do Sony Vegas foi praticamente o mesmo do Adobe Premiere, uma diferença de 10 segundos. O E3 terminou em 1:36 e o 3570 terminou em 1:45. E para terminar os testes fora de jogos, eu vou utilizar esse programa aqui que muitas pessoas utilizam no YouTube, que é um programa muito bom para fazer benchmark, para fazer comparativos entre processadores, que é o Cinebench. É um programa que simula a utilização dos processadores com programas 3D, que façam animação, render ou coisas do tipo. Esse programa com certeza utiliza 100% dos processadores que ele vai fazer o benchmark, então é interessante utilizá-lo. E o resultado final foi 1.322 pontos para o Xeon E3 1230 contra 1.031 pontos do 3570. Ele também, assim como o ZPU-Z, faz o teste em single thread, só que eu acabei esquecendo de fazer o teste no 1230, só fiz no 3570. Então não tem como mostrar aqui. Mas o 3570 ganharia, assim como também ganhou antes, porque a velocidade por núcleo dele é um pouco maior, é 0.1 maior no caso. Mas o que importa mesmo é o multithread nesse caso e na maioria dos casos que a gente tem por aí, assim como em jogos. Por isso vamos passar para os jogos agora e ver se essas diferenças nesses benchmarks fora também vão surtir tanto efeito assim dentro de jogos. Eu vou mostrar para vocês 3 jogos. O primeiro deles vai ser o Shadow of Tomb Raider. Eu vou começar utilizando ele na configuração mais baixa. Os 3 jogos que eu vou utilizar nesse benchmark são interessantes porque vocês podem fazer nas casas de vocês para comparar com o desempenho dos processadores de vocês. A placa de vídeo que eu vou utilizar nesse teste é a RX 480. Não é a placa de vídeo mais forte que existe, mas é a mais forte que eu tenho, então tem que ser ela mesmo. Outra coisa que eu tenho que falar é sobre o AMD Relive, que é o software de captura da AMD que não é muito bom. Ele acaba cortando um pouco o desempenho das placas de vídeo, cerca de 5 FPS, mas é o que eu tenho por agora. Eu até queria usar uma placa da Nvidia, mas eu não tenho nenhuma mais forte que ela, então eu vou acabar utilizando ela por enquanto. Como vocês podem ver, pelo menos aqui no mínimo, a diferença não fica tão grande assim entre os dois processadores, mas existe uma grande diferença ali entre o uso. Enquanto o 3570K fica entre os 80% e 90% de utilização, o E3 1230 fica entre os 40% a 50% de utilização. Esse é um ponto muito positivo para o E3, significa que ele pode ter uma sobrevida muito maior do que o i5 3570. E agora com o resultado final nós conseguimos ver que a diferença na média do FPS ficou inexistente praticamente, mas o jogo acusou que a CPU E3 tinha um desempenho melhor do que a do i5, então é algo a ser notado também. Agora eu resolvi testar o jogo na qualidade alta, não é a mais alta, mas é alta. Vale notar 2 coisas. Primeiro, que eu não utilizei o DirectX 12 nesses testes, e segundo, que no alto eu deixei tudo padrão, menos o Pure Hair, ou Pure Hair, né? Eu acabei colocando no baixo por preconceito meu mesmo, nada demais.
Nos jogos antigos ele fazia muita diferença no desempenho, mas não fazia nenhuma na qualidade gráfica, então deixei ele no baixo. E fazendo o teste agora na configuração mais alta, nós vemos que a utilização do 3570 abaixou, foi para cerca de 60% a 70%, e a utilização do 1230 ficou em 40%. Então é uma coisa também que vale falar, quanto melhor a qualidade gráfica, menos vai utilizar do processador. E quanto pior a qualidade gráfica, mais ele vai utilizar do processador. Por isso que a utilização no teste passado ficou maior. Caso vocês estejam tendo algum problema com gargalo em processador, uma das alternativas é tentar aumentar um pouco a qualidade gráfica do seu jogo, para que assim você use mais da placa de vídeo e não do processador. Isso pode ajudar. E no resto, os dois processadores estão obtendo um desempenho muito parecido. Mas o curioso é que o 3570 acabou saindo um pouquinho melhor. No resultado final ele fez uma média de 49 FPS, enquanto o Xeon E3 fez 47 FPS. Mas por causa que eu estava gravando com Relive, ele não é tão bom assim, então isso aqui é realmente um empate. Os dois processadores utilizaram a placa de vídeo praticamente da mesma forma, tanto no mínimo quanto no máximo, só com a diferença de porcentagem de utilização do processador. Vou para o próximo jogo agora, que é o Forza Horizon 4. Primeiramente eu vou testar no muito baixo, a menor configuração possível. E é algo que também vocês têm que perceber é que nem todo jogo será igual. Enquanto alguns jogos são bem mais otimizados para utilizar CPU, outros nem tanto. Algumas pessoas vêm perguntar para mim sobre tal processador, com tal placa de vídeo, será que vai ficar bom? Bem, não é tão fácil dizer isso. Primeiro tem que saber os jogos que você vai jogar. Jogos online, aqueles jogos que tem muitas explosões, muita gente aglomerada em um espaço pequeno, eles tendem a requerer muito do processador. Um exemplo disso é o Battlefield. Já existem outros jogos que são bem mais focados na placa de vídeo, como é por exemplo do Shadow of Mordor. É um jogo onde se você colocar um processador de médio porte, já vai ser suficiente, porque ele vai pedir mais placa de vídeo do que processador. Então, para escolher um kit de processador e placa de vídeo, você tem que ver primeiro o que você está jogando, o que você vai jogar no futuro e quanto você pode gastar. Caso você queira jogar jogos bem mais simples como CSGO, Dota, você não precisa investir numa máquina de R$5.000. Agora, se você pretende jogar todo jogo AAA que sair, então realmente você precisa investir um pouco mais no seu computador, porque vai ser necessário. Eles estão começando a sair otimizados de uma forma diferente dos jogos antigos. E o Forza Horizon é um exemplo disso. Então a diferença aqui está ficando praticamente de 20 FPS entre os dois processadores. E a utilização do 3570K está muito alta, está quase 100%, enquanto a do E3 1230 fica na média de 70% de utilização. Sem contar também as travadas, os lags, o famoso stuttering. O 3570K não saiu muito bem nesse teste, teve muitas travadas. Então, enquanto o Xeon E3 fez 124 FPS e a contagem de travamento foi de 18, o 3570K ele fez 100 FPS de média e a quantidade de travamentos foi de 150. Então é uma diferença muito grande aí no baixo. E o que é preciso fazer quando o travamento está tão grande assim? Você precisa, como eu disse, melhorar a qualidade gráfica. E foi isso que eu fiz. Então, novamente, eu vou testar o Forza, só que agora na qualidade Ultra. Vamos ver se isso vai fazer diferença na média de FPS e na quantidade de travamentos. Como vocês podem ver, o E3 1230 continua ganhando, mas agora por uma diferença bem menor, cerca de 5 FPS. A utilização do i5 3570 está quase em 100%, enquanto a utilização do 1230 está em 57% a 70%. A utilização acima do normal também do 3570K causou alguns travamentos que eu não vi no Xeon E3. E no final do teste, a média foi de 74 FPS para o Xeon, com 4 travamentos, e de 72 FPS para o 3570 com 143 travamentos. O processador 3570K realmente não foi muito bem nesse teste. Eu não sei ao certo porquê, às vezes ele vai melhor do que isso, mas nesse teste específico ele não foi muito bem mesmo. Méritos para o 1230 que está valendo dinheiro a mais gasto nele. E o último jogo que eu vou testar aqui é o Assassin's Creed. Um jogo que é muito conhecido por nós da internet e ele utiliza bastante do processador, mas eu acredito que isso aqui é mais porque ele é mal otimizado que por outra coisa.
Mas enfim, é um jogo que as pessoas estão utilizando para falar que ele é o futuro dos jogos, que os jogos no futuro utilizarão tanto o processador quanto ele. E vemos aqui no teste já de primeira que o i5 3570K fica em 100% de utilização o tempo todo, enquanto o 1230 fica em 66, 70% de utilização. Isso acaba resultando em lags no 3570K, assim também como delay de render. Já a utilização da GPU ela fica variando bastante nos dois processadores, mas as travadas do 3570K são bem nítidas, enquanto do E3 1230 eu não consegui perceber. Uma coisa aqui bem interessante no resultado final, enquanto no jogo fala que o E3 1230 fez 50 FPS na média, ele também fala que o i5 3570 fez 59 FPS de média, ou seja, o 35 teoricamente venceu, mas como vocês puderam ver o vídeo aí, ele teve muito mais travamentos do que o E3 1230. Eu não sei muito bem o que aconteceu nesse teste, mas embora o FPS do 3570K tenha sido melhor, o melhor desempenho foi do E3 1230 por ter menos travamentos e por utilizar menos do processador. Não ficou 100% o tempo todo. E agora eu resolvi testar no alto, no mesmo jogo. Não testei na qualidade máxima porque todo mundo fala que é a mais bugada, que não faz diferença, que pesa demais. Então deixei no alto, que é um ponto antes do máximo. Mesmo na qualidade gráfica alta, a utilização do 3570K ficou em praticamente 100%. Às vezes ele caía para 96% ou 95%, mas tendeu ali para 100% de utilização. Já o E3 ele manteve-se em torno de 60% a 80% de utilização. Isso tem muito a ver com a quantidade de threads do E3, que são 4 a mais do que o do E5. Realmente faz uma baita diferença. E dessa vez o resultado final foi vantajoso mesmo para o E3 1230, que ficou com a média de 35 FPS, já o 3570K ficou com a média de 32 FPS. E esse foi o final dos meus testes. Como vocês puderam ver, o Xeon E3 1230 é um baita de um processador ainda hoje, visto que ele é praticamente um i7 3770K. E eu acho que ele realmente é uma das melhores opções custo-benefício da plataforma 1155. Acredito que em breve ele chegará aos R$200 e será a meta para muitas pessoas comprarem um PC baratinho para ter um bom desempenho. Eu percebi que existe uma tendência nova na internet em falar que esse tipo de processador está morto, mas eu não acredito totalmente nisso. Eu só acredito que esse tipo de processador vai virar um tipo de processador para jogos básicos, mas somente no futuro. Acredito que daqui a um ano, quando sair o novo PlayStation, quando sair o novo Xbox, isso realmente deve acontecer. Mas para jogadores medianos que, assim como eu, não se importam em jogar com um jogo com qualidade gráfica um pouco mais baixa, ou que não ligam tanto assim para jogos AAA, então esse tipo de processador ainda valerá. Até porque eu tenho certeza que ele será bem mais barato com o passar do tempo. Então, na verdade, se você parar para pensar, esse tipo de processador ele não vai morrer. Na verdade, ele vai ficar muito vivo, porque as pessoas com menos condições financeiras vão partir para eles, porque eles vão ficar muito baratos. Então eu acredito que as pessoas vão começar a utilizar processadores como o 3570, o 3470, o 1220 versão 2, que já trouxe aqui no canal, como as configurações realmente custo-benefício no futuro. Só colocar uma GTX 960 que você conseguirá jogar vários jogos que antigamente a gente não imaginava um PC de baixo custo jogando. Então, se você for ver por esse lado aí, certamente os processadores de 4 núcleos e 4 threads não estão mortos, ainda mais num país que nem o Brasil, que as pessoas têm pouca condição financeira. Esses processadores novos de muitos núcleos, muitos threads, eles certamente terão um desempenho absurdo, mas também o preço deles absurdo. Então, quando eu vejo esse papo aí de tal processador está morto, eu percebo que é uma coisa mais importada de outros países do que algo mesmo de brasileiros. Porque eu sei que a gente não tem tanta condição financeira assim para manter computadores tão caros o tempo todo. Esse também foi um dos motivos para os Xeons ascenderem aí ao trono. Muitas pessoas estão fazendo vídeo com a plataforma LGA 2011, assim também como eu estou. Mas o que eu consegui ver também é que os processadores da LGA 2011 que são baratos, como o 2640, o 26
50 versão 1, eles são bons, mas por ter um clock muito baixo, o desempenho deles acaba não sendo tão superior quanto de um 3570, somente a utilização. As pessoas estão apostando que a utilização dos núcleos e dos threads nos jogos futuros será muito maior, por isso talvez esses LGA 2011 sejam tão chamativos assim. Mas eu acredito que ainda terá relação também com a frequência, e por eles terem uma frequência de operação tão baixa, eu não sei se eles serão tão campeões assim. Você de qualquer forma precisaria adquirir um processador LGA 2011 mais caro para conseguir ter um desempenho bom. E quanto ao E3 1230, eu acho que esse processador aqui vai ser realmente o melhor custo-benefício daqui a algum tempo. Embora ele só tenha 4 núcleos, ele tem 8 threads, ele se encaixa bem nesse pensamento que as pessoas estão tendo para o futuro, e além de tudo ele tem uma boa frequência, 3.7 GHz. Então eu posso estar errado, as pessoas podem estar certas de apostarem na plataforma LGA 2011, mas eu acredito que a plataforma 1155 com esse tipo de processador aqui ainda vai dar muito caldo, e por isso que eu aposto nesse processador. E por hoje é isso, pessoas, estou terminando meu vídeo aqui. Como eu havia dito, eu estou tentando uma forma diferente de fazer vídeos, não só com imagens, mas também falando um pouco, comentando um pouco. Então eu queria saber de vocês o que vocês estão achando, se vocês acharam legal esse vídeo, se tem uma coisa para melhorar, se tem alguma dica para mim aí, ou se vocês preferem do jeito antigo mesmo. Deixem nos comentários o que vocês acham. E obrigado por assistir o meu vídeo até aqui, nos vemos na próxima, valeu, falou e tchau!